Abra aí comigo a sua Bíblia, eu estou em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Então se coloque em pé comigo. Lucas 19, de 1 a 10. Mês de maio, mês da família, e eu pretendo então falar sobre a salvação da nossa casa. Diz assim o texto sagrado: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas como ele era de baixa estatura, ou baixo demais, não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, ou num sicômoro, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, rapaz. Hoje me convém, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a essa casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Repete comigo o versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. As mulheres? Só as mulheres. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Homens. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Todos juntos? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Oremos. Deus de graça e misericórdia, nós te louvamos nessa manhã, e a nossa oração é que Jesus invada a nossa casa com o seu amor e sua graça, e resgate, Senhor Deus, os nossos familiares. Queremos, ó Deus, ver a nossa família, a nossa igreja, as novas gerações consagradas ao Senhor. E confiamos na missão de Jesus, que veio buscar e salvar os perdidos, os pecadores que somos nós. Encontre-nos, ó Deus, com o teu amor e o teu perdão. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Nessa manhã eu pretendo ficar nesse texto e explicar o texto a partir dessa referência ou dessa reflexão sobre família. Afinal de contas, nós vivemos o mês de maio e nós, em maio, falamos de famílias. Precisamos cuidar dessa instituição divina que Deus criou, que é a nossa família, e precisamos entender que a nossa família é a nossa herança, o nosso bem maior, e precisamos fazer de tudo para cuidar bem dos nossos familiares. Não sei você, mas a minha compreensão e a minha análise da sociedade é que as famílias estão completamente perdidas, à deriva, e eu quero fazer uma alusão ou uma comparação aí com o versículo 10, onde Jesus define o seu ministério como aquele que veio resgatar. E Jesus, então, nesse sentido, para nós, é o nosso salva-vidas. É Ele que vai resgatar a nossa vida, a nossa existência e, consequentemente, a nossa família. Ele veio buscar e salvar. Certamente você tem acompanhado as enchentes ou as narrativas e as imagens que vêm lá do Rio Grande do Sul, como tem sido dramático e triste. Nos primeiros dias que eu estive lá internado, a minha televisão não funcionava, só funcionava um desenho, inclusive, que eu não gosto, lá da... Quem foi lá? Viu, né? Eu estava assistindo Peppa. É Peppa que chama? Peppa. É mal educada aquela menina, hein? Se o seu filho, a sua filha, a sua netinha está assistindo aquilo lá, não deixe. Só pegava aquele canal e eu fiquei assistindo aquela menina lá. E ela fala mal do pai, ela fala que a mãe é gorda, ela desobedece o pai. E fiquei imaginando e pensando quantas crianças que estão assistindo aquilo.
Depois o pessoal da hotelaria conseguiu colocar lá o noticiário, eu comecei a assistir as enchentes lá no Rio Grande do Sul. E comecei a observar então soldados, militares, voluntários, buscando e salvando as pessoas, resgatando senhores, velhinhos dos telhados das casas. E fiquei então imaginando essa figura de Jesus, e depois no final da mensagem eu quero voltar a essa imagem, de que o nosso Senhor veio nos buscar dessa forma, dessa natureza, assim como lá no Rio Grande do Sul algumas pessoas foram salvas da vida e da morte por conta de pessoas abnegadas. Nós também temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está nos resgatando e salvando as nossas famílias, e deseja fazer isso conosco. Mas antes disso, eu quero que você entenda que Jesus aqui está dizendo também da sua identidade, porque o Filho do Homem, e no Antigo Testamento, principalmente Ezequiel e Daniel, nós temos a expressão bíblica de que ele, Jesus, o Messias, seria o rei e o seu reinado não teria fim. Então, por isso que Lucas está dizendo para nós que o Filho do Homem, ou seja, Jesus, aquele que foi prometido, é que vai fazer isso. Não é o governo que vai salvar a sua família, não é o seu dinheiro que vai salvar a sua família, não é o seu sobrenome que vai salvar a sua família, é Jesus Cristo entrando na sua casa, salvando o seu coração, e a partir da sua existência e da sua devoção a Deus, resgatando os seus familiares. E o Senhor vai fazer isso em nome do Pai, porque nós cremos nisso. Ele é o Filho do Homem e o seu reinado não tem fim, e por isso nós podemos declarar nessa manhã: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E alguns já podem dizer: eu e minha casa já servimos, e nós carregamos essa promessa porque nós cremos no nome todo-poderoso, assim como nós cantamos. Então a história conta para nós, dá uma olhadinha, 19:1, que Jesus entra em Jericó, e Jericó é uma cidade muito importante na narrativa bíblica. Todo o comércio do leste passava por essa cidade, e ali nós temos Zaqueu. Então ali era uma cidade onde corria muito dinheiro, e o texto vai dizer para nós que Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Não era apenas um cobrador de impostos, mas ele era o chefe daquela alfândega. Então todo o dinheiro daquela região passava por ali. O texto ainda vai dizer para nós que aquela cidade tinha muitas construções, era uma cidade muito famosa, inclusive no cenário bíblico, e havia ali um homem rico. Para Lucas isso é muito importante, porque Lucas vai trazer essa realidade de pobres e ricos, e vai mostrar para nós aqui no capítulo anterior, por exemplo, no capítulo 18, que o homem rico chegou diante de Jesus e não conseguiu renunciar às riquezas. Então as pessoas dizem assim: é muito difícil um rico chegar até a presença de Deus. E aí Lucas e o Evangelho vai dizer: sim, porque eles estão aprisionados ao dinheiro, às riquezas, à luxúria, e eles não conseguem renunciar tudo isso para servir a Deus. Eles servem a Mamon. Assim como tem muitos pobres também que são extremamente orgulhosos e arrogantes e não querem sair da pobreza. Então Lucas vai mostrar para nós que o Evangelho, ele consegue romper todas as barreiras, e ele consegue alcançar todas as pessoas, independentemente das suas contas bancárias. Amém? E o Evangelho não tem nada a ver com dinheiro. Ele alcança pobres e ricos, iletrados e doutorandos, porque ele é o poder de Deus que transforma a nossa vida e transforma a nossa família. E nessa cidade havia esse homem rico, versículo 2, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. E é tão interessante porque o texto vai mostrar para nós que o chefe dos cobradores de impostos não tinha muita boa reputação, e ninguém gostava dos cobradores de impostos, porque além de cobrar os impostos, as narrativas vão mostrar para nós que eles também exploravam as pessoas. E todo mundo que está meio que ligado a essa questão de cobrança de impostos ao governo, ao império, não é bem visto, ou é bem visto? Você gosta? Você gosta do leão da Receita Federal, que suga o nosso imposto de renda? Você gosta das chancelas e das canetadas que vai colocando mais impostos sobre nós? Você celebra quando você ouve que o DPVAT vai voltar, por exemplo?
Ele era querido na sociedade, ele tinha status de um homem rico, mas ele não tinha amigos, ele não tinha convivência. Ninguém se relacionava com um cobrador de impostos, ninguém queria contato, ninguém fazia churrasco com ele não recebia ninguém na casa dele. Provavelmente era ele, sua mulher e mais os seus filhos, se assim ele tivesse. Ninguém queria contato com ele, tanto é que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, as pessoas falam assim: como que pode um homem santo como Jesus comer na casa de um pecador? Ele é pecador, mas não nessa categoria que nós entendemos. Ele é pecador no sentido de ninguém quer ter contato com ele, ninguém quer ter nenhuma convivência com ele. Ele é um explorador, ele é um traidor da nação. É uma pessoa que ninguém quer ter contato. Agora, ele tinha um problema que eu também tenho, que é baixa estatura. Não sei se é um problema, eu já lidei bem agora, nos últimos dias. Inclusive a moça falou assim para mim lá no hospital: se você fosse um pouco maior eu tinha que trocar de cama. Eu falei: não, tá bom desse tamanho. Ele era pequenininho. E por ser pequenininho, ele sabia que Jesus estava chegando, Lucas, e onde Jesus estava tinha multidão, ele não conseguiria ver Jesus. Agora, veja que interessante, Zaqueu estava procurando saber quem era Jesus. Ele queria ver Jesus, ele ficou sabendo, por ser um homem rico e influente, todas as informações chegavam até ele, ele ficou sabendo que Jesus passaria pela cidade. Então ele falou o seguinte: olha, se Jesus vai passar por aqui, e se Jesus é todo poderoso, eu quero ter contato com ele, eu quero ver Jesus, eu quero encontrar Jesus, se possível eu quero tocar em Jesus, conversar com Jesus. Então veja que Zaqueu estava procurando Jesus, e eu fiquei perguntando para mim e para as famílias que eu convivo: será que nós, como pessoas e como famílias, estamos querendo ver Jesus, aprender mais de Jesus, conviver mais com as coisas de Deus, ouvir mais sobre o extraordinário poder de Deus? Será que nós ainda estamos alimentando no nosso coração o desejo de aprender mais sobre Jesus, de ver mais realidades sobre Jesus, de falar assim para os nossos professores: falem mais sobre Jesus para nós, ensine-nos mais sobre Jesus para o nosso coração? Ele queria ver Jesus, ele estava fora dessa ambiência cristã, ele só ouvira o relato. E será que a nossa vida, a nossa convivência como família e também como família de Deus, promove nas outras pessoas esse desejo de saber quem é Jesus? Uma das coisas bonitas que eu ouvi nesses dias foi que, ao término das nossas celebrações, os vizinhos perguntaram: o que está acontecendo aí na igreja? A gente não viu mais o Jefferson por aí. O que aconteceu? Perguntaram para o irmão Carlos. O pessoal saiu meio triste no primeiro dia aí, primeiro domingo de... Olha que interessante, hein? Primeiro domingo de dezembro, de maio. É um mês bem feliz aí na igreja, mas a turma saiu de manhã aí meio esquisito. A gente pensa que ninguém está olhando para nós, mas os nossos vizinhos, nossos familiares, as pessoas que convivem conosco, estão olhando para ver se nós estamos buscando Jesus e quais são as nossas reações. E veja que Zaqueu, por conta disso, ele corre adiante, ou seja, ele se prepara, ele tem um cuidado, ele fala assim: se Jesus vai passar em minha cidade, eu vou correr adiante, eu tenho um problema, eu sou de baixa estatura, eu preciso ver Jesus. Imagina Zaqueu chegando na multidão, falando assim, batendo ali no ombro do Luciano, que levantou aí de rosa, falando assim: ô Luciano, dá licença aí, eu quero ver Jesus. Aí o Luciano falou assim: você é cobrador de impostos, você é um traidor, você é um pecador, rapaz, vai para lá. Ninguém daria bola para ele. O que ele faz? Ele corre adiante, ele sobe numa figueira e fica lá olhando. Veja que interessante, Zaqueu estava procurando a Jesus. A minha pergunta: você está procurando Jesus? Sua família está focada naquilo que Jesus pode fazer? Repete comigo: eu e minha casa focaremos em Jesus. Só Jesus. Vamos atrás de Jesus, porque Jesus tem as respostas para as nossas perguntas existenciais, e só Ele vai cuidar da nossa família, e só Ele pode salvar a nossa família.
Veja comigo que quando Jesus chega ali, versículo 5, Jesus olha para cima. É tão interessante, né, que olhar já é olhar na direção de alguém. Agora veja que a procura não era somente de Zaqueu. Não era somente Zaqueu que estava procurando Jesus, mas Jesus estava procurando quem? Zaqueu. Repete comigo aí. Jesus está me procurando. Não adianta você se esconder ou pensar que vai se esconder. Ainda que você habite no mais profundo mar, lembra da expressão de Davi? Ainda que você pense que você está fugindo de Deus, Deus te encontra. E Ele está olhando para você, olhando para a sua família e falando assim: eu quero você no meu time, eu quero você na minha igreja, eu quero você na minha família, eu não desisto de você, eu vim buscar e salvar o perdido que é você. Eu quero você, eu quero a sua família, eu quero o seu coração, eu quero os seus recursos, eu quero os seus dons, eu quero a sua vida consagrada no meu altar, eu quero os seus filhos, eu quero os seus idosos, quero os seus primos. O Jesus está falando assim: Zaqueu, eu não quero alcançar somente a sua vida, Zaqueu, eu quero alcançar você e a partir de você toda a extensão da sua casa, e quero que você, Zaqueu, não seja rico em dinheiro, mas seja rico em obras para a glória de Deus. Zaqueu, eu não quero que você se gabe da sua profissão, do seu status social, mas eu quero que você se gabe daquilo que Deus vai te dar, que é uma família restaurada aos pés do nosso Deus e Pai. Zaqueu, eu quero você, mas eu quero você por inteiro. Eu gosto do C.S. Lewis, quando o C.S. Lewis diz que Deus não quer as coisas que vamos dar a Ele, Deus nos quer. E Jesus está varrendo a sociedade, olhando para essa sociedade completamente mergulhada nas trevas e falando assim: eu quero você, eu estou olhando para você. A minha pergunta é: tinha uma multidão ali? Tinha multidão. E diante da multidão, Jesus contemplou a fé de Zaqueu. Tem uma multidão aqui em Sorocaba, mas Deus está nessa manhã, por meio de Cristo, contemplando a minha fé e a sua fé, se nós estamos acreditando que Ele vai salvar a nossa vida. Ele olhou e falou assim: Zaqueu, e Jesus nos chama pelo nome. O dia da nossa conversão é quando nós ouvimos Jesus nos chamando pelo nome. Ele fala assim: eu conheço a sua história, eu conheço a sua trajetória, eu te conheço desde o ventre materno, desde a formação. Eu estou chamando você, Zaqueu. Eu não sei você, mas se fosse eu lá em cima da figueira, minha perna ia balançar. Como eu fazia na escola: tem outro Jefferson aí, professora? Não, é você. Jefferson Cristianini é você. O Zaqueu é você. Agora, eu não sei se nós temos a compreensão de que Jesus está chamando a minha e a sua família. Uma das cenas mais marcantes para mim desses resgates foi um bombeiro que conseguiu destelhar uma casa no Rio Grande do Sul, e aí desceu um dos voluntários, e aí alguém disse que tinha um senhor lá de 70, 80 anos, eu não me lembro, e aquele homem coloca a cabeça ali no buraco do telhado, não sei se vocês viram essa imagem, e aí começa a chamar o nome daquele senhor. Vamos dar um nome para ele, eu não lembro agora. Alfredo, ele começa a surgir, é um senhorzinho assim, bem fraquinho, ele começa a surgir ali nos caibros, nas ripas, e aí vem o soldado, ele rasga ali, ele corta o pedaço, e aquele homenzinho sai, já bem magrinho, e vem aquela rede do helicóptero, envolve aquele senhor, e ali ele vai sendo içado, e ele é salvo. E essa imagem que eu gostaria de contemplar com vocês, Jesus olhando para a nossa casa e chamando eu e você, falando assim: é você, eu quero você, o seu coração. Zaqueu,
desce depressa. Zaqueu, já que você teve corrida para ir adiante, então desce depressa. E aí Jesus, nesse sentido, é meio mineiro. Tem alguém de Minas aqui? Minas? Trabalhei muito tempo com os mineiros, e os mineiros dizem que eles são entrão. Entrão é uma expressão quando a pessoa se convida. Por isso que eu vivo me convidando para ir na casa das pessoas, para comer um churrasco lá na casa da Fernanda. Vai chegar, né, Jean? Vai chegar, minha hora vai chegar, né, Paulinho? Já chegou na casa do Paulinho, na casa do Kleber. Vai chegar uma hora que eu vou tomar um café reforçado. Vai chegar. Aqueles produtos lá do Paraná, vai chegar, vai chegar. E Jesus é entrão nesse sentido. Dá uma olhada, porque ele fala assim: hoje me convém entrar na tua casa. Porque Zaqueu nunca convidaria ninguém para ir na sua casa, porque ele sabe da repreensão popular. Mas veja que interessante que Jesus se convida. E Jesus se convida a entrar na sua casa e mudar a sua família. Amém ou não? Lembra do Apocalipse? Quando o texto vai dizer o seguinte, que Jesus bate na porta da igreja. Imagina que absurdo. A igreja estava fechada para Jesus e Jesus vai lá e fala assim: eis que estou à porta aí, abra a porta, deixa eu entrar, deixa eu cear com vocês e deixa eu cuidar de vocês. Jesus está batendo na porta da sua casa e falando assim: deixa eu entrar, deixa eu cuidar, deixa eu resgatar, deixa eu salvar, deixa eu perdoar, deixa eu curar as feridas da sua família. Abra a porta da sua casa, irmão, abre a porta da sua casa, irmã, receba Jesus. Coloque a sua família no altar de Deus. Ele está se convidando. Eu quero ir na tua casa. Eu quero passar a noite contigo. Eu quero conversar sobre coisas espirituais. Eu quero mostrar o caminho, Zaqueu. Quero apontar direções. Quero mostrar como você pode ser uma pessoa transformada. Eu, Jesus, o Santo, quero ficar com você. E tem gente louca, desvairada, que ainda rejeita o convite de Jesus. Olha que convite maravilhoso. Jesus falando de: eu quero entrar na sua casa. Ele está resgatando na sua casa ou não está? Você falou aqui. E aí, Rafael? Simeão? Gleice? Nilo? É o Jesus que fala assim: eu quero cear com você. Quero partilhar a vida com você. Quero ensinar você a viver de acordo com os padrões de Deus. E veja que Zaqueu, versículo 6, diz assim: sem demora. O problema é que a gente é meio devagar, não é? Você conhece gente devagar? Thelma, tem aluno devagar lá na escola? Não vai, né? Dá vontade de dar uns petelecos assim, acelerar, né? Vai, anda para frente. Tem gente que você dá um comando e não vai. O Zaqueu falou assim: sem demora, diz o texto aí, sem demora. Eu fico imaginando ele descendo, quebrando o galho e pulando e já abraçando Jesus. Vamos embora, vou fazer uma comida agora. Já que eu tenho dinheiro, vou ir lá na padaria real, vou comprar umas coisas bacanas, a gente já fecha aqui minha casa, e a gente já faz um banquete, a gente já passa um café, faz um chá, eu não sei, a gente já vai fazer um negócio, sem depressa, sem demora, e diz o texto, com alegria. Agora, minha pergunta é: como a gente recebe as bênçãos de Deus? Com alegria ou sem alegria? Com alegria. Como você desfruta da sua mesa? Posso contar uma historinha? Rapidinho? Sim ou não? Posso, Rosânia? Você está animada hoje, né? Quando eu tive alta, fui para casa, Natália me escondeu lá no quarto. Peguei o meu cobertor e me cobri, Mônica. Me cobri. Aí, falei para a Natália, falei assim: deixa todas as coisas do Timóteo aqui comigo. Quando ele chegar da escola, ele vai vir aqui. Aí estava tudo lá em cima da cama. O caderno dele de fazer desenho, a revista, o tablet, tudo estava lá.
Aí ele chegou, tão bonitinho, ele chegou, mamãe, onde estão minhas coisas? Eu falei, está lá no quarto. Foi lá de volta, foi pegar as coisas assim, eu falei assim, vou dar um susto nele, né? Aí levantei os pés, as mãos assim, falei, uau! Ele falou, mãe, tem um ladrão, tem um homem aqui em casa. Sou eu, meu filho. Pô, o cara chorou. O papai voltou e me abraçou. Eu ainda estava comendo mais alimentos pastosos. Aí a gente foi para o jantar. Ele olhou e segurou na minha mão e falou assim, pai, que bom que você voltou. E que bom que a gente pode celebrar a bênção de Deus e ter alimento em nossa casa. Aí eu falei, não, meu filho, é eu que me alegro ao saber que você pode comer bem e que tudo aquilo que a gente tem comido nessa casa é fruto da graça de Deus. O medicamento, meu filho, vem de Deus. O ar que nós respiramos, o teto que nós temos, a igreja amorosa. E ele disse, pai, eu nunca vi tanto amor de Deus. Eu falei assim, então vamos celebrar e vamos reconhecer que Deus está cuidando das pessoas que estão com dengue, que Deus está cuidando das pessoas que estão enfermas, que Deus está cuidando da nossa igreja e que entre nós, inclusive como Lucas diz, não há necessitados. Amém por isso. Porque Jesus invade a nossa casa e nós recebemos tudo com alegria. E ensinamos isso às nossas crianças. Recebemos presentes para o ministério infantil, vamos receber com alegria. Compramos materiais novos para as nossas crianças e recebemos com alegria. Recebemos com alegria os recursos que Deus tem nos enviado, e isso nós aprendemos com Zaqueu. Vamos receber tudo com alegria. Recebemos mais um dia de vida, Irani. Um sol lindo, vamos receber com alegria, louvor e glórias ao nome poderoso de Jesus. Como que você celebra na sua casa, com a sua família? A Ângela está aqui hoje, quase recuperada, aleluia, está chorando de alegria. Ver a Gleice aqui, restabelecida, aleluia. Ele corre, ele se hospeda, mas é engraçado. E a multidão não tem jeito. A multidão reclama, a multidão murmura, a multidão coloca defeito, e a multidão está falando, como que Jesus pode ficar e dormir na casa de um pecador? Como que o pastor pode fazer isso, fazer aquilo e visitar determinadas pessoas? Porque a religião não consegue prender Jesus. A religião pensa que Jesus veio somente para os bonzinhos, e não existe bonzinhos. O grande Salvador já mostrou isso para nós. Somos todos pecadores, ninguém vale nada, e o nosso único valor é quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Inclusive, nesse período que passei, eu aprendi uma coisa. Eu sempre falava assim, em primeiro lugar eu dou graças a Deus pela vida. Aí eu aprendi lá no Salmo 63 que a graça é melhor do que a vida. Então, eu dou graças a Deus em primeiro lugar pela minha salvação. Se eu tiver vida é outra história. Mas em primeiro lugar é a salvação. Se Deus der vida, vamos viver conforme Paulo disse para o Senhor. Se nós morrermos, vamos morrer para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, em primeiro lugar, igreja, vamos aprender isso, dar graças a Deus pela vida. Mas tem gente que vai reclamar, vai murmurar. Como que pode você passando por uma situação dessa ainda louvando a Deus, ainda agradecendo a Deus? Mas é isso que nós aprendemos. Como que pode você andar com pecadores? Como que pode você conversar com pecadores, aconselhar pecadores? Como que pode Jesus? E Jesus vai dizer o seguinte: hoje houve salvação nessa casa, porque hoje eu estou aqui. E sem Jesus não há salvação. Repete comigo. Sem Jesus não há salvação. Só há salvação na minha casa, na sua casa, quando Jesus está presente.
Por isso que quando você levantar, você fala assim: obrigado, Senhor, pelas misericórdias renovadas em meu favor. Obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Obrigado, Senhor, porque as enchentes e as águas não chegaram em nossa casa. Obrigado, Senhor, porque a minha família está abrigada pela graça de Deus. Hoje há salvação nessa casa, e todo mundo que entrar nessa casa sinta o amor de Deus, a graça de Deus, que os seus familiares, os seus vizinhos, os seus filhos, os seus netos, todos aqueles que se assentarem com você ao redor da mesa, sintam que Deus está cuidando da sua casa e que ali é uma família salva pela graça de Deus. Aqui tem uma família que teme, anda e serve ao Senhor. Aqui tem. Hoje houve salvação nessa casa. E veja que Jesus é muito preciso nas suas expressões, porque ele fala o seguinte: esse também é filho de Abraão. Por quê? Alguém me ajuda? Abraão é o pai da... O que Zaqueu teve? Se ele teve fé, ele agora é incluído no plano de Deus. E quando Deus chama Abraão, ele fala assim: você será bendito, e todas as famílias serão benditas em ti, Abraão, por confiarem na promessa do Messias. Então a minha família e a sua família, quando nós colocamos ela diante do Senhor, é uma família bendita. E agora a família de Zaqueu não é mais mal vista pela sociedade, agora é uma família o quê? Bem vista. Não é uma família mais marcada pelo pecado, mas agora uma família marcada pela salvação. Não é mais uma família marcada pela má reputação, mas agora pela generosidade de Zaqueu. Veja que quando ele se confronta com o santo, ele reconhece o seu pecado. Ele diz o seguinte: Senhor, versículo 8, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e a outra metade, Senhor, eu quero restituir. Se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu quero restituir. Mas a lei de Deus diz que a restituição tinha que ser 3 vezes. E ele caminha um pouco mais, ou seja, ele tem fé, ele fala assim: eu devolverei 4 vezes mais. Amados irmãos, quando Jesus entra na nossa casa, ele nos confronta com a sua santidade e ele exige de nós renúncia. Renuncie o seu orgulho, renuncie a sua avareza, renuncie a sua idolatria e se renda a Jesus. Se for o caso, vá sim pedir perdão às pessoas da sua família, restitua, renuncie, abre mão, viva uma vida leve, amém? Vá atrás das pessoas que você machucou e busque reconciliação. Se alguém vier na sua direção, aceite isso e reconstrua a sua vida a partir do Evangelho. Senhor, se eu defraudei alguém, quer ver? Se eu fiz fofoca de algum familiar, se eu errei com algum dos meus queridos familiares, se eu fui negligente em algum momento da minha existência, me perdoa, Senhor, porque diante da Tua santidade eu fico constrangido a buscar mais e mais do Senhor. Eu quero ser sim um filho de Abraão, quero viver pela fé, e pela fé o Senhor há de me guardar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Concluo a minha fala lembrando mais uma vez do Rio Grande do Sul. Todos os resgatados naqueles botes e naqueles barcos estavam com colete. Lembra do coletinho? Para que serve o colete? Para que serve o colete, Bete? Fala, Bete, para não afundar. E nós já recebemos o colete da salvação, a analogia que eu estou fazendo. Quem aqui já é salvo? Já recebeu o coletinho? Vão imaginar a igreja, o barco da salvação, correto? Estamos salvos,
não corremos mais perigo. Se algum mal acabado jogar a gente para a água de novo, Bruno, a gente está com o colete, então a gente não vai afundar no pecado mais, tudo bem? Agora, você e eu conhecemos famílias que ainda não estão com o colete, não estão no barco. Você conhece famílias que estão se afogando agora no pecado e que ainda não sabem que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Então vamos chamar essas pessoas, vamos dizer: Jesus pode salvar a sua casa, Jesus pode salvar os seus filhos, Jesus pode resgatar o seu filho da dependência química, Jesus pode salvar o seu marido, idólatra, pecador, safado, cretino. Jesus pode salvar essa criança que está sendo abusada. Jesus pode salvar, Jesus vai salvar. E nós, como agência da salvação, precisamos declarar ao mundo: Jesus Cristo está salvando a sua casa e a sua família. Venha para cá, pega o colete da salvação, convide Jesus para morar na sua casa e na sua existência. Faça isso. Você tem familiares e você tem vizinhos que ainda não desfrutam dessa salvação. Lembre-se, Ele veio salvar e buscar os perdidos. Quem já foi encontrado e salvo deve resgatar e buscar outros perdidos. Uma das evidências da salvação é que, uma vez salvo, eu quero levar outras pessoas comigo para ter um encontro com Jesus. E a minha oração nessa manhã é que Jesus invada a sua casa com a sua graça e com o seu poder e transforme a sua família. A minha família precisa de Jesus. E eu sei que a sua também. Vamos orar? Senhor nosso Deus, cuide da nossa casa, ó Deus. Cuide da nossa família. Cuide, ó Deus, das famílias que estão de luto nessa hora. Cuide, ó Deus, das famílias lá do Rio Grande do Sul. Cuide, ó Deus, das famílias da nossa igreja. Das famílias que estão com ente querido, enfermo, acamado. Senhor Deus, com os nossos missionários, com a nossa diretoria, com a nossa igreja, com as nossas crianças, com os nossos idosos. Ó Deus, perdoe os nossos pecados. Nos ajude, ó Deus, a amar as nossas famílias e viver pela fé. Consagramos, ó Deus, mais uma vez o nosso coração diante do Senhor, pedindo que o Senhor traga quebrantamento, avivamento e transformação em nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.